volta com o Morning Show aqui pela Jovem Pan, abrindo a nossa editoria de saúde. E a Paulinha falou no começo do Morning, estamos em pleno Outubro Rosa, depois vem Novembro Azul, e são 2 meses voltados à prevenção, à conscientização e ao tratamento do câncer de mama e de próstata, respectivamente. E é por isso que agora a gente recebe aqui no Morning um dos mais gabaritados profissionais da área da medicina do país, quando o assunto é câncer. O oncologista, fundador do Instituto Vencer o Câncer, colunista aqui da Jovem Pan, Dr. Fernando Maluf, é sempre um prazer recebê-lo. Bom dia. Carlos, um prazer falar com vocês, esse incrível programa e com os ouvintes. Bom, eu já quero começar tratando do seguinte tópico, né? Muita gente pensa que os diferentes tipos de câncer têm uma mesma raiz, uma mesma lógica. Eu não sei, eu suponho que não seja bem assim. Quais são, então, as principais semelhanças e as diferenças entre esses dois tipos que a gente trata aqui, mama e próstata, especialmente quando a gente fala sobre o comportamento do tumor, as reações que isso gera para a vida da pessoa, enfim? Bom, são tumores, obviamente, completamente diferentes, mas eles guardam algumas semelhanças. A primeira delas é que a maioria desses dois tumores são de crescimento lento. A maioria desses dois tumores, quando localizados, diagnosticados precocemente, são curáveis em mais de 90% de mulheres e de homens. E uma outra semelhança é que existe uma dependência, na maioria das vezes, de tratamentos anti-hormonais como tratamentos efetivos contra o câncer de mama e de próstata. Mas essa história da oncologia, que antigamente era muito superficialmente entendida por nós médicos, ainda falta muito para a gente entender. A gente ainda, na minha opinião, não chegou ainda com o entendimento completo das doenças, mas é perceber que mesmo falando só de câncer de mama, e eu explico isso para as pacientes e para os raros pacientes que têm câncer de mama, o homem também pode ter câncer de mama, só 1% dos casos de câncer de mama são homens, 99% são mulheres, é que a mama é composta por vários tecidos e células diferentes. O que quer dizer que o tumor que se origina de qualquer uma dessas partes, ele pode ser completamente diferente de paciente para paciente. É isso que a gente vai conversar também muito hoje. É que, independente se é um tumor que nasceu na mama, os tratamentos podem ser totalmente diferentes, porque os tumores, apesar de nascerem no mesmo órgão, são completamente distintos em termos de comportamento, agressividade e resposta aos tratamentos. E como é que a gente vem percebendo ao longo dos últimos anos essas campanhas, né? Outubro Rosa, o Novembro Azul, elas foram ganhando corpo ao longo dos anos, atingindo mais pessoas. Dá para medir, você acompanha isso, né, Fernando, já há algum tempo, e dá para medir os resultados dessas campanhas quando todo mundo começou a dar visibilidade para o tema, porque antes me parecia que as pessoas tinham vergonha de dizer, inclusive, a palavra câncer, né? E como é que essas campanhas hoje reverberam por aí e é possível medir o resultado? Eu acho que essas campanhas têm, na minha opinião, 2 grandes finalidades. A primeira é literalmente tocar o coração e a mama de mulheres saudáveis ou supostamente saudáveis que estão andando aqui pelas ruas, que estão indo jantar fora, que estão saindo para passear ou fazer esporte, e entender para essas mulheres saudáveis que talvez elas possam estar carregando dentro de si uma ameaça não percebida. E esse é o conceito, né, dos exames de rastreamento. É você diagnosticar algo em alguém que está se sentindo incrivelmente bem, numa fase tão precoce que não é perceptível. A gente sabe que quando o câncer é perceptível é pior do que quando ele não é perceptível. Sem falar, obviamente, que o câncer pode vir de lesões pré-malignas que também são diagnosticadas precocemente. Então, a primeira coisa que eu falo é, a gente sabe que nós temos 2 países, um das pessoas que tem mais condição e o país da maioria que não tem condição. E a gente sabe as dificuldades das mulheres de conseguirem, somente da rede pública, de fazerem suas mamografias, seus ultrassons a partir dos 40 anos, de conseguirem marcar consulta, de conseguirem ter acesso nos centros. Mas se essas mulheres não tiverem essa motivação a despeito das 1000 dificuldades que nós sabemos, nós não vamos ter o diagnóstico precoce de câncer de mama na maioria da população. Então, o Outubro Rosa, ele vem tentar literalmente tocar o coração dessas pessoas e falar, se vocês não se cuidarem e não se motivarem para procurarem ajuda, mesmo se sentindo muito bem, vocês podem perder uma chance de ouro. Dr. Maluf, a recomendação ainda é a mesma, então, a partir dos 40 anos, a mamografia anualmente continua igual? Como que é a indicação para É isso mesmo, Paulinha. A recomendação é essa, a partir dos 40 anos, mamografia e ultrassom.
O ultrassom muitas vezes complementa a mamografia, principalmente em mulheres mais jovens, cuja mama é mais densa. À medida que a mulher vai envelhecendo, a mama vai sendo substituída por mais gordura, aí o ultrassom tem um peso menor, ele é menos útil do que a mamografia. Mas os dois exames são complementares, isso é feito anualmente. Por outro lado, para aquelas mulheres que ou têm síndromes genéticas, o que é muito raro, tá? Que é aquela síndrome, por exemplo, da Angelina Jolie, de um gene chamado BRCA1, BRCA2, ou outras síndromes tipo PALB-B2, que também é rara, essas mulheres devem começar, né, esses exames regulares a partir geralmente dos 30 anos, ou também naquelas mulheres que têm ou que não têm uma síndrome, mas têm, por exemplo, mãe, irmã, avós com câncer de mama. Mas essas mulheres são a exceção. E por que elas começam antes? Porque elas têm mais risco de ter a doença, número 1, e porque elas têm mais risco de ter a doença numa fase mais jovem do que a média das mulheres que não têm nenhuma síndrome ou não tem uma história familiar tão rica de câncer de mama. Doutora, as estratégias adotadas pelo governo federal de comunicação, de informação em torno da doença, elas são eficazes? Elas estão no estágio que podem fazer efeito aí na hora de ter uma prevenção, na hora de você passar quais são aí os motivos que levam ao câncer ou não? Eu acho que, na verdade, esse é um trabalho em conjunto da sociedade, do governo e da classe médica. Quer dizer, a classe médica, eu percebi que nos últimos anos, ela foi, de um modo, na minha opinião, muito errado, colocada como movimentos que jogavam contra os pacientes, o que, na verdade, nunca houve. Quer dizer, a classe médica tem um envolvimento real em termos de combater a doença, em termos de prevenção do câncer, e a Sociedade Brasileira de Oncologia, liderada pelo Dr. Sérgio Simon, que é o presidente atual, tem reforçado muito isso. Então eu acho que esse é um trabalho conjunto de cada um de nós e de vocês aqui, por exemplo, da Jovem Pan, que são tão sensíveis para essas causas e que estão, com um programa como esse, literalmente salvando vidas. Porque tem gente ouvindo, tem mulheres ouvindo, que vão provavelmente sair das suas casas para procurar fazer os exames. Então acho que é um trabalho de todos nós. O que eu percebo é que nós temos muito mais informação do que a gente tinha no passado. A gente tem muito mais desmistificação de que câncer é morte. A gente sabe que o câncer, para 90% das vezes de câncer de mama, é cura. Quer dizer, então melhoramos muito a nossa visão. Mas a maior dificuldade hoje é acesso, particularmente das pessoas que não têm um convênio. Então, acesso para marcar uma consulta, acesso para ter uma mamografia ultrassom marcado corretamente e, dependendo do resultado, como proceder, de repente um exame suspeito, biópsia, cirurgia. Então, esse eu acho que é o nosso maior, na minha opinião, abismo hoje no país. Eu acho que a informação ainda precisa ser melhorada, mas para quem já tem, o acesso ainda é muito difícil. E nós tivemos nos últimos anos, em função de crises econômicas, enfim, de uma série de situações num contexto macro, né, de país, que levaram as pessoas a simplesmente abandonarem planos de saúde, que seria o atalho, né? Muitas vezes o plano de saúde acaba por ser o atalho para você conseguir um exame mais rápido, para você ter acesso a médicos que sem o plano de saúde você talvez não conseguisse, e etc. Essas pessoas recorrem ao SUS. E a gente sabe que é um sistema sufocado, ele tem é uma estrutura muito grande, mas talvez mal gerida, mal organizada, mal distribuída. Casos raros, como por exemplo aqui em São Paulo, que grandes hospitais abraçam, hospitais particulares abraçam hospitais públicos e incorporam dentro da sua estrutura como filantropia e etc. Mas esse também é um grande problema, o acesso das pessoas a exames e que dificultam uma palavrinha que você usa muito, né, doutor? Que é prevenção. E num sentido amplo. Quando a gente fala de prevenção, a gente não está falando só sobre o câncer. Como é que a gente repensa essa estrutura, pensando que nós estamos em 2018, agora, vivendo eleição, discussão de propostas para o país e etc. Como é que o SUS se coloca nisso, se tornando solução e não mais um problema? Eu acho que essa pergunta é importante. Aliás, esse é um ponto que gera muita frustração, que é o sistema público. E eu conheço médicos incríveis que trabalham em instituições públicas e posso falar que essas pessoas literalmente doam a vida pelos pacientes. Então o gargalo não é o médico. É quando o médico tem que ver 80, 100 pacientes, 120 num dia, e são pacientes graves, isso obviamente não é simples. E é tão importante isso que tem estudos, por exemplo, em câncer de mama, tem um estudo chamado Amazon, que mostra que a chance de uma pessoa pobre
que tem câncer de mama, de ter seu diagnóstico com uma doença avançada, é de 2 a 3 vezes maior do que o de uma pessoa que tem condição. Então essa é uma doença, câncer, que ela não tem pena do paciente que não tem uma condição, que ela não tem pena se o paciente demorou para chegar no médico, que ela não tem pena se o paciente atrasou fazer os exames ou o tratamento. E é importante entender que o tumor do mais rico ou do mais pobre, o tumor é igual. Mas as pessoas mais pobres no país morrem mais de câncer porque elas chegam no momento diagnóstico uma doença muito mais avançada por vários atrasos que vão acontecendo e obviamente sem falar que elas contam com menos recursos do que quem tem condição. Então, obviamente nós temos assim abismos importantes, não só no país, em outros países em desenvolvimento também, que levam, obviamente, a chances de cura completamente diferentes. É como se fossem doenças distintas que a gente estivesse cuidando. Mas outra vez, o tumor biologicamente é idêntico, não muda uma gota. Em termos de melhoria para a saúde, eu acho que o grande próximo passo, num país que tem recursos tão limitados, e não é para a saúde só, é para a educação, para a cultura, para a parte de saneamento, para a parte de segurança, é criar literalmente fóruns de governo, especialistas de medicina, especialistas de economia para avaliar custo-efetividade e melhorar as regras de diagnóstico e tratamento do que é mais efetivo, do que a gente pode fazer com aquele dinheiro limitado para salvar mais vidas. É gestão, né? Gestão. Esse eu acho que é o ponto principal. A segunda coisa é uma inteligência de fazer diagnósticos básicos de um modo descentralizado, mas nutrir e equipar melhor hospitais de referência para receber pacientes que venham não ter uma suspeita, mas que venham a ter um diagnóstico confirmado de câncer. E câncer é uma doença que ela causa um flagelo no sistema de saúde. Por quê? Porque como é uma doença muito complexa, exige muitas vezes vários profissionais e várias áreas, e obviamente isso é muito custoso, é aí obviamente que a interface da nossa fragilidade do sistema de saúde se expõe muito. Quer dizer, ninguém briga muito se vai no pronto-socorro do SUS por uma gripe. Porque a gripe realmente é consertada muitas vezes, exceto em casos raros. Mas quando você tem um câncer que você precisa de uma cirurgia complexa, uma radioterapia, quimioterapia, drogas biológicas, imunoterapia, seja o que for, aí você percebe a falta de recursos, o que obviamente piora as nossas chances. Burocracia, né? A gente tem falado muito aqui da importância da prevenção, de fazer os exames para detectar cedo. E com relação a câncer de mama e câncer de próstata, existem questões de estilo de vida que podem ajudar ou aumentar a probabilidade ou reduzir o risco aí que as pessoas podem tomar também para se prevenir? Ótima pergunta. A gente tem fatores de risco para câncer de mama bem estabelecidos. Causas puramente genéticas são de 5 a 10%. Então, de cada 10 mulheres com câncer de mama, e é importante mencionar que câncer de mama é o tumor mais comum no mundo entre as mulheres. Quer dizer, na última estatística do Globocan agora, 2,1 milhões de mulheres por ano têm câncer de mama. Aumentou 20% em mais ou menos 6 anos. Então é um dos tumores que mais cresce a incidência. E de cada 10 brasileiras, uma vai ter câncer de mama. Quer dizer, esse é o cenário. Então ter câncer de mama é 10%. Ou seja, 10% não é uma coisa tão impossível assim. Quais são os fatores de risco? Então 10% puramente genético. Para essa população que tem uma síndrome genética, o que a gente faz e recomenda ou é um segmento muito mais próximo com exames mais sofisticados, tipo ressonância de mama, ou a remoção das mamas, que é uma cirurgia profilática, ou remédios profiláticos para diminuir chance de câncer. Então essa é uma população. E para as outras 90% das mulheres em risco, quais são os riscos? Um dos fatores de risco importante é a obesidade, dietas inadequadas e sedentarismo, que na verdade é um risco não só para câncer de mama, Para todos os é para tipos. quase todos os tipos. Então, medidas que envolvam exercício físico, combate à obesidade agressiva que começa na infância, né? A maioria dos obesos já tiveram problemas de obesidade lá para trás, uso excessivo de álcool, excesso, por exemplo, de O açúcar. que é uso excessivo de álcool? A gente um dia estava discutindo aqui quanto é seguro ou não. Tem uma pesquisa recente que diz que qualquer dosagem já não é segura, já te coloca ali numa posição de aumento de risco para algumas doenças. Eles categorizam, vamos pegar, por exemplo, o vinho. O vinho tem uma substância chamada resveratrol, que em alguns estudos mostra que é até protetora, né? E assim, então vinho, por exemplo, 2, 3 taças por semana não oferece absolutamente nenhum risco. Mas, por exemplo, se alguém, ou se uma mulher bebe, por exemplo, garrafas de vinho, 3, 4 garrafas na semana, ou, por exemplo, 1, 2 copos de uísque por dia, isso são quantidades elevadas de álcool, né? Então, esses são fatores de risco. Existem outros.
amamentação protege contra câncer de mama, né? Não fazer reposição hormonal diminui um pouco o risco de você ter câncer de mama. Porém, reposição hormonal é importante para um monte de coisa. Melhora a pele, melhora a saúde vaginal, melhora o libido, o bem-estar, melhora a saúde cardíaca dos ossos. Então, tem que ser ponderado com os médicos. Então, você vai sabendo quais são os fatores de risco, você vai interferindo no que a gente chama de estilo de vida para diminuir o risco de câncer de mama e, obviamente, seguindo todas as mulheres do modo mais próximo possível. Eu queria ler alguns tweets que estão chegando aqui do Jonathan Salles. Se quiser, pode colocar aí na tela. Ele diz exatamente desses hábitos. Quero conferir com você, doutor, se todos os hábitos aqui podem aumentar os riscos. Temos também que abordar políticas de prevenção do câncer, como evitar exposição ao sol, equilíbrio na alimentação, uso adequado dos aparelhos eletrônicos. Acho que daí ele está falando dessa radiação do celular, né? Que sempre rola alguma coisa aí a respeito disso. E acesso à informação condizente e essencial. Sol é um fator complicado ou é só para câncer de pele? Então, exposição ao sol com certeza, né? E particularmente em indivíduos de pele clara, mas não só, né? Todo mundo tem o risco à exposição solar para ter câncer de pele. Tem 3 tipos, 2 são não graves, que é o espinocelular e o basocelular, e tem um gravíssimo, que é o melanoma, né? Em relação ao celular, é uma Mas esse é o câncer de pele, então. Para o câncer de mama, daí o sol não é tão diretamente... Não, zero. Não. Realmente sol não tem uma relação. Celular com câncer de mama também não. Tem alguns estudos, uma grande meta-análise que sugere que talvez celular aumente o risco de câncer cerebral do lado que o indivíduo usa o telefone. Mas isso não é absolutamente estabelecido. Então, a gente sempre toma muito cuidado para as pessoas não entrarem em pânico com algo que não é bem estabelecido. Porque aí a gente poderia entrar numa discussão sobre os computadores vestíveis, né? O celular hoje começa a disputar espaço na vida das pessoas com o relógio, o óculos, a cinta, sei lá, com a roupa conectada. Aí você entraria numa esfera bem complicada. Até as fabricantes tentam combater esse discurso, né? Tem mais uma pergunta aqui, na verdade é uma afirmativa da Maju Santana. Ela diz: tem esperança em nossa evolução científica e espiritual para que a luta contra essa doença seja amenizada cada dia mais. Aí eu queria que você dissesse o que é que a gente tem de mais novo no combate ao câncer. Você sempre vem aqui ao programa, não sei se tem alguma atualização. E essa questão da espiritualidade ou desse espírito combativo ali, vou vencer essa doença, isso influencia bastante? Então, eu vou começar pelas novidades. Assim, nós avançamos quilômetros na estrada de melhoria para os pacientes em vários aspectos. Eu separaria as melhorias em algumas partes. A primeira parte envolve processos de cura menos dolorosos, menos invasivos. Então, hoje em dia, nós temos cirurgias feitas com preservação de mama, não em todos os casos, mas uma boa parte dos casos, que são cirurgias de pequeno porte, e nesse momento a gente geralmente não mais opera os gânglios da axila, como se fazia no passado, retirando todos. Então, hoje, os grandes cirurgiões, os grandes serviços, eles têm feito cirurgias muito pequenas, retirando, por exemplo, uma parte só da mama e um gânglio chamado sentinela, que é onde é a primeira drenagem para a qual aquela lesão pode ir. Com isso, a recuperação é rápida e esteticamente a mama fica muito bonita, às vezes até muito melhor do que a mama no passado. Para aquelas mulheres que eventualmente têm que remover as 2 mamas, o que não é muito comum, hoje as reconstruções nos melhores serviços são incríveis. Primeiro, você não disse que foi operada. Segundo, para quem foi operada, muitas vezes falam, é impressionante, alguém de 60 anos parece estar com uma mama de 18 anos de idade. Então a cirurgia ficou muito menos invasiva. O segundo aspecto, a radioterapia. Ela ficou não só menos invasiva, mas tem protocolos dos grandes centros, alguns aqui em São Paulo, onde em vez de você fazer 5 semanas de radioterapia pós-operatória, é só uma dose, que é a radioterapia intraoperatória. Então começamos por manter chances de cura alta com muito menos tratamento. A segunda grande evolução, Paulinha, foi testes moleculares genéticos, para nós sabermos quem só precisa de um tratamento brando de hormonioterapia no pós-operatório, quem precisa de quimioterapia. Antigamente, qualquer mulher com tumor acima de 1 centímetro recebia, quando tinha receptores nas células presentes para hormônio, quimioterapia e hormonioterapia. E nós aprendemos que mais 70%, 80% não precisavam disso. Muito agressivo, né? Quimioterapia é muito...
Ela não é tanto como as pessoas imaginam, mas se você puder prescindir sem prejudicar, por que não? Então hoje a gente aprendeu com testes genéticos que 70% a 80% das mulheres não precisam de quimioterapia no pós-operatório. Que a gente fazia, mas agora a gente faz com muito mais certeza de que não precisa. Então, outra vez, o conceito, através de testes sofisticados, de que agora o tratamento se adequa ao paciente, não mais o paciente se adequa ao tratamento. Terceira melhoria importante, medicações para conter efeitos colaterais e melhorar a autoestima. Por exemplo, a touca de gelo. Tem algumas toucas... Pra não cair o cabelo, né? Exato. Eu brinco que o cabelo é o órgão mais importante da mulher. Quando eu estou falando com uma paciente minha e falo que a droga pode afetar o coração, o pulmão, os nervos, a mulher fala, ok. Doutor Fernando, precisa fazer, vamos fazer. E pode cair cabelo. Pronto, aí desmontou. Aí, obviamente, é uma baita angústia, é uma facada. Então, tem toucas hoje que conseguem preservar o cabelo em 50% a 60% das mulheres, dependendo do medicamento. Então, isso é um baita avanço, como outras medicações que suplantam náusea e vômito, o que é infrequente hoje com esses novos esquemas. A quarta melhoria muito importante é a evolução das drogas. Hoje nós temos drogas inteligentes. Drogas, por exemplo, como anticorpos que neutralizam alguns tipos de tumores de mama. Melhoria da quimioterapia, drogas biológicas que inibem vascularização do tumor. E ainda não estabelecido em mama, já em outros tumores, mas está sendo muito estudado em imunoterapia. Então, claramente nós aumentamos o arsenal de um modo tão importante que hoje, por exemplo, nós temos pacientes com tumores de 10 centímetros na mama, 8 centímetros, que se tratam com tratamento pré-operatório medicamentoso, que na hora da cirurgia são operadas e o tumor foi completamente esterilizado com essas medicações, o que a gente raramente via. Então, para as mulheres, para 60 mil brasileiras que por ano têm diagnóstico de câncer de mama, a minha mensagem, a minha representando os médicos, hoje é o dia dos médicos, né? Então eu parabenizo os colegas, mas todos os oncologistas que brigam pelos pacientes, é que os tratamentos melhoraram um absurdo o cenário do câncer de mama no mundo e também no país, obviamente para quem tem todos esses recursos à mão. Doutor, Bom, ainda nesse, só para complementar, porque ainda nesses caminhos, né, nesses testes que estão sendo feitos aí para a cura do câncer, 2 imunologistas venceram agora o Nobel de Medicina apresentando aí uma dessas alternativas, né? O que o senhor pode falar sobre esse trabalho dos dois? Eu tive a oportunidade de conhecer um deles que veio para o Brasil e dei aula no mesmo congresso agora em Kyoto, do japonês, Dr. Konjo, que ele é de Kyoto e estava dando aula no mesmo congresso que nós demos, que foi o Congresso Internacional de Câncer Ginecológico. Foi agora, no mês passado. São 2 investigadores que descobriram os mecanismos pelo qual o tumor escapa do sistema imune e a partir dessa descoberta desses mecanismos de escape tumoral, eles desenvolveram drogas que bloqueiam essa fuga do tumor. O tumor é esperto, gente. E é por isso que é tão difícil de curar tumor avançado. Ele é esperto porque ele consegue, entre aspas, jogar um gás paralisante que bloqueia os nossos guardas de defesa de atacá-lo de forma eficaz. Ele é esperto porque ele cresce por vários mecanismos diferentes. É como se fosse uma linha do metrô. Você tem 10 linhas. Então, para você conseguir curar câncer avançado, você tem que melhorar o sistema imune, educá-lo e provavelmente juntar outras drogas, por exemplo, alvo dirigidas que bloqueiam essas saídas outras do tumor para conseguir curar. Por isso que é tão complexo. E esses investigadores descobriram então mecanismos para melhorar a inteligência do sistema imune com novas drogas, permitindo que os nossos guardiões ataquem o tumor de forma efetiva. Essas drogas, chamadas de imunoterapia, especificamente os inibidores do PD1, PDL1, elas são usadas para vários tumores hoje. Melanoma, câncer de bexiga, câncer de rim, câncer de pulmão, de fígado, linfoma, câncer de estômago. Em câncer de mama ainda, nós não temos estudos conclusivos. Minha opinião é que essas drogas vão sim ser úteis em câncer de mama também, é uma questão de tempo, mas ainda não para o nosso dia a dia na rotina. Quero agradecer muito o Dr. Fernando Maluf, oncologista, ele que é fundador do Instituto Vencer o Câncer, pela visita aqui nos nossos estúdios, pelas inúmeras orientações para os nossos ouvintes, muita gente mandando mensagem. Não dá para responder todas, infelizmente, mas as orientações são gerais e eu queria pedir para deixar o contato do Instituto, para aqueles que querem buscar mais informações e etc. Claro, o Instituto www.vencerocancer.org.br. Eu agradeço a oportunidade e espaço de vocês, Jovem Pan. Eu queria entregar para a Paulinha o livro Vencer o Câncer de Mama, Evitar, Tratar e Curar, que o Dr. Antônio Carlos Buzaide e eu editamos, que é um livro para leigos e que está disponível como um livro de incrível orientação de prevenção e tratamento
desejar a todas as mulheres do país um feliz Outubro Rosa. E o Feliz Dia do Médico. Obrigado. A Um todos os nossos abração, colegas. um abração, Obrigado. doutor.